Olá pessoal, estou aqui de volta mais uma vez para mostrar para vocês um sistema que é para fazer a estabilização da voltagem que alimenta todos os servos e o receptor. Qual a realidade dessa estabilização? Nós ouvimos de muitos pilotos que a partir do momento em que estas baterias vão caindo a voltagem, os servos vão perdendo velocidade e, ao mesmo tempo, o seu próprio desempenho por causa do torque. Caiu a voltagem, cai o torque. E o que é que pediram para nós? Se havia condições de realizar nas baterias uma estabilização na voltagem de 6 volts para servos comuns ou 8 volts para servos que são utilizados, que são conhecidos como HV, alta voltagem no caso. Bom, impossível não é, um pouco difícil, mas é preciso ter alguns critérios que tenha o piloto de ficar sempre verificando o estado da bateria a cada voo. Essa é uma condição que todos os pilotos devem ter, isso como o que nós chamamos constante, de uma forma bastante repetitiva, com o objetivo de evitar que o seu avião caia. Nós estamos falando de entrar com baterias para realizar esse tipo de trabalho com 2S ou 3S de lítio polímero. Por quê? As voltagens são mais elevadas e essas voltagens sendo elevadas, nós temos a condição de estabilizar ela num valor de 6 volts quando estiver sempre utilizando as baterias de lítio polímero com 2 ou 3S. Com 2S podemos estabilizar ela em um valor de 6 volts, como também a de 3S poderá ser estabilizada em 6 volts. E 8 volts, ou 8 volts melhor dizendo, quando estiver utilizando os servos tipo de alta voltagem, como é chamado HV. Mas, para isso, nós temos que utilizar uns conversores de tensão que utiliza-se da tecnologia conhecida por nós técnicos como step down. São conversores digitais. E esses conversores digitais, ele tem uma precisão muito maior e uma ampla tensão de entrada para se manter uma estabilização mais estreita possível, da ordem de entre 2 a 3% de variação no final. Bom, nós resolvemos fazer esse vídeo de uma forma prática para fazer uma demonstração desses nossos dois produtos que são exatamente esses estabilizadores de tensão que aqui se encontra. As suas entradas aceitam 2S ou 3S e mantém a saída constante em 6 volts. A perda, que é o maior problema que tem, é a perda de, vamos assim, de desempenho do servo à medida que essa tensão for caindo. Perde-se a velocidade de resposta do servo e perde também no torque. À medida que vai se chegando para uma descarga da bateria. Mas se utiliza nos comuns os servos de 6 volts no máximo, de 4,8 a 6 volts, que são utilizadas as baterias de lítio polímero, ou perdão, as baterias de lítio ferro, quando essas baterias atingem a um valor de 6 volts, nós sabemos que a partir daí para baixo ele pode entrar num estado de estufamento por causa da facilidade da liberação dos gases que são constituídos do lítio polímero, que são os aditivos colocados para se determinar a qualidade da voltagem, ou seja, a capacidade, melhor dizendo, né, dessa voltagem. E essa capacidade de voltagem depende do aditivo colocado no lítio polímero.
no lítio, de forma geral. Qualquer uma bateria de lítio, ela tem esses aditivos para se determinar as capacidades de todas as células das baterias. Mas isso é uma coisa que nós já vimos em vídeo anterior a esse nosso aqui, o vídeo 5, anterior a esse, e nós vamos realizar aqui uma parte prática a respeito disso, com esses equipamentos, com esses dispositivos que nós mostramos agora. Então vamos até a parte prática para que a gente possa ter uma noção de como funciona isso dentro do avião. Vamos lá. De volta aqui nos nossos improvisada bancada aqui para mostrar o nosso sistema que é o Tronic, o CD103, que é um conversor digital de tensão, onde entra aqui os valores de 2, no caso que nós estamos vendo aqui, ó, está entrando lítio polímero de 2S a 4S e a saída aqui, neste ponto, são 6 volts, onde está aqui a indicação da tensão de saída de 6 volts. O que nós vamos fazer? Nós vamos ligar este aparelho alimentar esse simulador de servos, ou seja, é um simulador que gera pulsos e daqui vai para o nosso tandem de circuitos, é o conhecido circuitos de... É a carga eletrônica, né? Onde nós temos aqui os servos, são 6 servos que estão sendo alimentados, este aqui, e estes 6 servos alimentados, 1, 2, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 servos. Este circuito aqui, ele tem uma capacidade para alimentar até 6 servos. E é com base nesse circuito que nós vamos fazer os nossos trabalhos demonstrativos. Como nós podemos ver aqui, ó, nós temos a nossa fonte, onde indica aqui ajustável aqui, nesse potenciômetro, em 12,5 volts, que é mais ou menos a voltagem correspondente de uma bateria de 3S. E aqui é a indicação da corrente e aqui é a indicação da voltagem. Nós vamos fazer ele funcionar aqui, esses servos, com uma tensão que vai ser indicada aqui, neste ponto do circuito, com 6 volts. Então nós vamos ligar esta fonte aqui, ó, já está funcionando. E vamos pegar o controlador. Aí está funcionando. Você vê que quando ligou aqui a fonte com 12,4, você vê que a variação é pouca aqui, ó. Mantém os 12 constante e aqui mantém na saída 6 volts constante. Para um movimento aleatório aqui, para cima e para baixo, para poder exigir aqui a corrente da bateria, que é de tirado da bateria, no caso, é uma corrente de aproximadamente uns picos de tensões que chega aqui até próximo de cerca de 500 a 600 miliamperes. De toda esta tensão aqui, que está de 12,5, mantém-se constante, os 6 volts nesta tensão aqui de saída, está aceso 6 volts, mantém-se constante. Vocês vão perceber que eu vou reduzindo ali a tensão, aqui, de 12 volts, eu vou colocar aqui 11,1, mantém-se constante os 6 volts, vou reduzir mais ainda
aqui para um valor de 8 volts,8. Mantém-se os 6 volts aceso, não desliga, os 6 volts se mantêm e os servos continuam funcionando dentro das mesmas condições. Quando a bateria, aqui, no caso que nós utilizamos o valor aqui de 12 volts, eu estou utilizando aqui 3S, que são esta voltagem aqui de 12,3,4 volts mais ou menos. Esses 12,3 é o que vai ser a tensão com a bateria de lítio polímero 3S completamente carregada. E esta carga completa aqui vai me produzir esta tensão. Esta tensão vem e entra aqui no conversor digital de tensão, para que saia constantemente 6 volts. A bateria tem uma particularidade, a bateria de lítio polímero com 12,3 volts, que equivale a cerca de, são 3S. A bateria de 3S de lítio polímero, ela tem uma aceitação do limite mínimo de 10 volts. Abaixo de 10 volts, esta bateria de 3S começa a liberar os aditivos, os gases dos aditivos, para ela começar a inchar. Por isso que quando se utiliza 10S, utiliza-se a bateria de 3S, nós temos que ficar de olho até ela chegar a este ponto daqui de 10 volts mais ou menos. Esses 10 volts vai estar ainda proporcionando aqui na saída 6 volts e os servos vão continuar funcionando. Porém, se eu considerar aqui uma bateria de 2S, que dá esse valor aí de 8,4 volts, aqui ainda permanece 6 volts de saída, constante aqui na saída. Esses 6 volts aqui na saída faz com que os servos continuem funcionando conforme as informações elétricas do fabricante. E as pessoas que ficarem em dúvida, é só olhar aqui em cima, na parte de cima do vídeo, que vai encontrar aí o nosso e-mail e o WhatsApp para qualquer informação. Veja também que nós vamos baixar aqui essa tensão de 8,4, considerando que são 2S de lítio polímero. Quando nós baixarmos essas tensões para um valor a 7 volts, ele vai continuar com 6 volts mais ou menos. Então nós temos ali 7 volts, mas continua os 6 volts ligados, funcionando. Quando ele chega a 6 volts aqui funcionando, é porque com 7 volts já está havendo aí uma situação em que a bateria de 2S de lítio polímero com tensões inferiores a 7 volts, há necessidade de substituir, porque ela também começa a inflar pela liberação dos gases, dos aditivos que formam o lítio junto com o lítio da bateria. Muito bem. Eu quero lembrar aqui uma coisa, que tanto faz as baterias de 7 volts no mínimo, ou, para no caso das baterias de lítio polímero com 2S, o mínimo são 7 a 7,4 volts. A bateria de 3S com 12,4 volts de tensão máxima, o mínimo são 10 volts. E esses 10 volts de cada bateria, se for inferior, também ela vai correr o risco de inflar pela liberação dos gases dos seus aditivos.
Quando ocorre chegar a 7 volts, quem tem aqui antes, ligado aqui antes, o que nós chamamos aqui do Power Box. O Power Box contém na entrada dele duas baterias, a bateria de emergência e a bateria normal. Quando a bateria normal atinge ao valor de 7 volts, sendo 2S, ela automaticamente tira a bateria principal que chegou a 7 volts e entra a bateria normal de emergência com cerca de 8 volts por aí, 8, alguma coisa de volts. Ela chega a 8,3. Nessa transição, vocês vão perceber que não houve alteração. Eu vou fazer essas mudanças nessa transição. Daqui ela vai para 12 volts. 12 volts, 12,4,3. Ela pode ir até aqui mais do que isso. Cerca de 15 volts. Que vai permanecer aqui uma saída de 6 volts constantes. Se ela vem aqui, você vê que eu estou variando a voltagem aqui. Essa variação da voltagem, 10, 8,5, ela chega aqui até 7 volts, permanece os mesmos 6 volts aqui nesta saída. Não há alteração. É isso que mantém a voltagem constante nesses servos, permanecendo assim a sua velocidade de movimento e o seu torque. Então, como podemos ver, é necessário para quem quer manter as características e o desempenho do servo, para quem faz 3D ou até mesmo quem vai fazer voos simples, é necessário que haja uma estabilização da bateria. Porque quando essa bateria vai abaixo da tensão mínima, aí ela começa a inchar. Nós falamos sobre isso no vídeo anterior a este, que foi o vídeo 5. Ok, pessoal? Então vamos voltar lá ao nosso estúdio para qualquer esclarecimento. Muito bem, vamos lá de volta. De volta aqui, como podemos ver, ali na prática, como é que é necessário fazer para que se mantenha a saída para o receptor e para os servos constantes 6 volts. Vocês perceberam que tanto faz utilizar 12 volts, 12,4 volts dos 3S, como 2S que dá 8,4 volts. Estas baterias de 2S lítio polímero, ela tem uma particularidade que, para se dar as suas capacidades de carga e descarga, elas são adicionadas um aditivo, que esse aditivo, quando liberados gases, aí começa a estufar. Esse estufamento pode ter certeza que é por causa da liberação desses gases do aditivo que são colocados e misturados, digamos assim, para realizar a reação química nesse lítio. Razões pelas quais o limite inferior no caso da 2S, de 7,4 volts, quando se atinge aos 7 volts, há necessidade de se substituir a bateria por uma outra carregada, porque a partir de valores inferiores a 7 volts, começa então a bateria a entrar num processo de liberação desses aditivos e o risco do estufamento. Bom, quando a gente utiliza os Power Box, no nosso caso aqui nós temos que citamos, os Power Box, ele tem a capacidade de, quando a bateria principal está descarregando, atingiu a 7 volts, quando começa a tender a ser inferior a 7 volts, aí automaticamente
o Power Box, desliga a bateria principal e coloca a bateria de emergência totalmente carregada com no máximo 8,4 volts, permanecendo a saída sempre constante com 6 volts. Esse é o segredo de manter os servos sempre com as mesmas capacidades de ações, sem necessidade de fazer o que a gente chama a perda do seu torque e da velocidade. Ok? Então, pessoal, é isso que tem aí. Nós vamos chegando aqui ao nosso final do vídeo e agradeço a todos vós por nos ouvir, né? Eu peço aqui para que as pessoas possam compartilhar esse vídeo. Se gostou, dê uma joinha, se inscrevam para que se possa, no próximo vídeo, ser notificado aí para vocês. Muito bom. Fiquem com Deus, muita paz e muita luz para todos.